A sexta-feira estará a correr bem, com a vitória do Raio, menos 0,25 pegar, também pegamos menos 0,5 do Juventus. Aqui ficamos por um gol do Werder Bremen, podia ter pego mais 2,5 ao vivo aqui, né? Jogo do Sporting, gol aos 94, tá dando void aqui na nossa aposta, mas ganhamos também no Manchester United. São 3 greens e um red. Vamos ver se a gente consegue fechar com chave de ouro aqui na Portuguesa e ter uma sexta-feira lucrativa. No sábado, eu separei essa lista enorme de jogos aqui, com muitos clássicos. Meus palpites para eles vão rolar aí depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Te hoje aqui para mais um vídeo e essa é a nossa grande lista de jogos aí para poder analisar nesse final de semana. Espero que seja um sábado muito bom para todo mundo. Por aqui vamos ter muito trabalho, tá? E eu recomendo sempre você deixar o like, se inscrever, verifique se você está inscrito e também deixa uma moral aí com o like, tá? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado a melhor promoção disponível para o final de semana e outras promos e dicas de bets estão no meu grupo gratuito no Telegram, o qual também tem um link no primeiro comentário fixado, beleza? A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, o jogo do Atlético Bilbao contra o Girona. O Atlético Bilbao tá indo para uma sequência aí, se eu não me engano, de 13 jogos de invencibilidade, mas as coisas não estão tão boas assim. Na verdade, estão. O que acontece, né? O time está em quarto lugar, perto de ir para mais uma Liga dos Campeões. Vai ser a primeira desde a temporada 2013-2014. Então isso é muito relevante. Mas o time tem uma quantidade de empates muito grande, principalmente pelo Campeonato Espanhol. A sequência também, ela não é muito boa, né? São só 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Eu vou filtrar aqui para os jogos da La Liga e a gente vai ver que o time ele tem uma sequência aqui de invencibilidade, mas com muitos empates neste caminho. Inclusive nos últimos jogos em casa aí, o time acabou não conseguindo vencer. Empatou com o Leganés aí 0-0 e foi inclusive um head que a gente tomou aqui neste confronto. Apesar disso, né, é um time com excelentes jogadores de frente, muita qualidade nos irmãos Williams e que vai pegar um Girona que chega aqui bastante pressionado. A temporada do Girona fora de casa ela também não é muito boa. O time ainda sonha com uma participação em próxima competição europeia, porque está aqui no momento na 7ª colocação, mas o Raio, né, tá um pouquinho na frente aqui, ainda mais com a vitória de hoje. O Girona, ele tem as suas limitações por conta de perder vários jogadores em relação à temporada passada. Ele vem sendo um time que sofre e marca muitos gols, e por isso ele não tá conseguindo vencer tanto, né? Inclusive ele ganha ou perde basicamente. São 9 vitórias, 9 derrotas e 4 empates. São dos times que empatou na competição. O Bilbao tem boas condições de retomar o caminho das vitórias aqui. Eu acho que o time do Girona é realmente bastante limitado. O time conseguiu vencer o Las Palmas, venceu suado aqui. Não vinha numa sequência boa, uma defesa que sofre muitos gols. E o Bilbao é um time que eu confio bastante. Tá? Eu vou recomendar para vocês o menos 0,25 do Bilbao ao vivo, que pode ser eventualmente dupla chance sair atrás. E eu acho que essa é a melhor dica neste primeiro. No segundo, a gente tem o Las Palmas recebendo o Vila Real. O Las Palmas ameaçadíssimo pelo rebaixamento aqui. Só 2 pontos acima da equipe do Alavés. O time tem 27 gols marcados, 36 gols sofridos, uma das piores defesas da competição, e isso acaba desanimando a equipe. Pelo menos em casa, né? O time tem 3 vitórias, 4 empates e apenas 4 derrotas. Então é onde o time consegue mais somar pontos. Vai pegar um Vídeo Real que está numa sequência muito forte aqui. 2 goleadas seguidas dentro de casa, né? Uma diante da equipe do Mallorca e outra diante da equipe do Valladolid. E o empate diante do Atlético de Madrid também é um empate que é de se destacar, porque o Atlético de Madrid está brigando pelo título no momento. O Villarreal tem um ataque muito poderoso, tá? E pode muito bem conseguir balançar as redes aqui, mesmo fora de casa. Um time que já marcou 44 gols na competição. O desempenho fora também é muito interessante: 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Esse jogo aqui, pessoal, eu vou recomendar o mais de 1,5 gols ao vivo. A gente tem tanto gols do Las Palmas quanto 2 gols, eventualmente, da equipe do Villarreal. São 2 equipes que marcam e sofrem muitos gols. Estão numa situação do campeonato onde a vitória importa bastante, porque o Villarreal quer se aproximar aqui do 4º lugar para eventualmente voltar para a Liga dos Campeões e o Las Palmas se afastar da zona de rebaixamento, tá? O Villarreal não tem o time mais confiável também para poder vencer fora de casa. Um jogo duro, o mais de 1,5 é o que mais me agrada aqui. Real Madrid e Atlético de Madrid fazem um grande clássico do final de semana e ponto apenas separam essas duas equipes. Quem tá de olho aqui é o Barcelona, né? Porque o empate aqui ficaria muito interessante para o Barça. Se empata, o Barcelona vai ficar 2 pontos apenas. Então o empate aqui é a aposta da equipe do Barcelona. O Real Madrid chega para este confronto aqui após ter perdido para a equipe do Espanhol no último jogo da La Liga e venceu apertado o Leganés no meio de semana. E nesse jogo o Rüdiger machucou. Então o Real Madrid está com muitos desfalques no setor defensivo, né? São muitas baixas que vão pesar para um time que tem muito poderio no lado ofensivo. Tem o Bellingham jogando muito bem, o próprio Vinícius Júnior, que está inclusive discutindo a renovação, Mbappé e também o Rodrigo, que está fazendo uma temporada espetacular.
mas defensivamente são muitas baixas, né? O Carvajal já estava fora junto com o Militão, Alaba e agora o Rudiger. Então, um sistema defensivo aí todo baleado. Quem vai jogar lá na defesa é o Asensio, se eu não me engano, improvisado, né? Com o Tchouaméni. Tchouaméni, sim, muito bom. Vasquez na direita, o Garcia na esquerda. E o Real Madrid é um time que tem sofrido gols aí em muitos jogos dos seus adversários. Então vai enfrentar um Atlético de Madrid que vem numa campanha muito forte. É um time que está jogando um excelente futebol. O Julián Álvares comendo a bola. Griezmann também numa temporada de gala. Agora, quem está jogando muito bem é o Samuel Lino, brasileiro. E ele marcou gols aqui em 3 dos últimos 4 jogos do Atlético de Madrid e pode ser um destaque aqui nessa partida. O ponto negativo para o Atlético de Madrid, se eu não me engano, nos últimos 7 jogos que ele jogou fora contra a equipe do Real, ele não conseguiu vencer. Vou até filtrar aqui os confrontos diretos no cenário casa fora para a gente ver como tem sido dura a vida do Atlético de Madrid fora de casa. A última vitória data de 2016, então vai fazer quase 9 anos aí, muito tempo mesmo, quase uma década de jejum. Agora, se tem uma oportunidade boa do Atlético de Madrid quebrar essa escrita é agora, porque o Real Madrid está muito desfalcado no lado defensivo e esse Atlético de Madrid do Simeone é um time que ofensivamente produz bastante. É um ataque que produziu já 37 gols. O Real Madrid produziu 50 e o Barcelona incríveis 60 gols. Esse jogo aqui, pessoal, eu vou recomendar o mais de 1.5 gols ao vivo. Eu entendo o favoritismo do Real Madrid, mas esse pé atrás, são dois na verdade, né? Um é o fato do Barcelona ter sido recentemente goleado pela equipe do Barcelona. E o outro é o fato do time estar muito desfalcado na defesa. Para enfrentar um Atlético de Madrid tão forte ofensivamente, eu acho que essa linha aqui de vencedor é a linha justa do confronto. Eu gosto mais de 1.5 gols aqui, que eventualmente um gol para cada lado ou 2 gols do Real aí. Certo é que vai ser um ótimo jogo e vai ter supercotação. Então vá lá no meu grupo do Telegram que vai ter promoção para esta partida. Indo para o campeonato italiano, a gente começa com o Hellas Verona recebendo a equipe da Atalanta. O Verona está numa campanha de sobrevivência, na verdade, né? Um time que tem uma fragilidade ofensiva, 26 gols marcados, uma das piores defesas da competição. Então o time está até com um pouco de sorte aqui. E o campeonato italiano tem muito disso, né? O time está aqui em 13º, mas só 3 pontos acima do Parma. Então, basicamente, do Torino para baixo, do Genoa, todo mundo ainda está bastante ameaçado. Eu acho que a briga do Verona, falei no último vídeo. Mas, ainda assim, tem todo mundo aqui ameaçado e 2 vitórias podem catapultar. A Atalanta chega aqui com uma vitória importante aqui no confronto. A gente, inclusive, apostou na Atalanta diante da equipe do Como. E diante da equipe do Torino, o time acabou empatando aí no último dia 1, jogo dentro de casa, onde acabou decepcionando. Fora de casa ele tem que recuperar o caminho das vitórias e tem boas chances. O Verona conseguiu vencer o Monza, mas é um time que tem fragilidade defensiva para um ataque tão poderoso como é o ataque da Atalanta. Eu acho que não consegue segurar e a Atalanta vence tranquilo. Vitória ao vivo aqui é o mais indicado na minha visão, é a minha dica para vocês. No campeonato alemão, a gente tem aqui dica para todos os jogos. E tem fim de semana que é isso, né? No fim de semana passado eu quase não dei dica no alemão, dei várias dicas no italiano e nessa rodada aqui eu pulei a maioria dos jogos do italiano e tô indo mais pro campeonato alemão porque eu enxergo oportunidades melhores nesse campeonato. A gente tem aqui primeiro o Borussia recebendo o Stuttgart, o Borussia que trocou de treinador e recuperou o caminho das vitórias e agora já está aqui com uma vitória recente sobre a equipe do Heidenheim, mas também teve a vitória na Liga dos Campeões, então o Borussia está num viés de melhor aqui, tomando todas as competições, né? Se eu não me engano, a terceira vitória, busca da terceira vitória seguida. O que não acontece desde setembro, se eu não me engano. Então o Borussia tem bastante tempo que ele não consegue vencer 3 seguidas. Nessa temporada ainda nem conseguiu. Não à toa o time está em 11º. Mas o campeonato alemão, parecido com o campeonato italiano, ele está o inverso. No italiano, um monte de gente embolado na parte de baixo. Do Borussia aqui até o Stuttgart são 3 pontos. Então, assim, o time ainda pode sonhar e muito com vaga em competições europeias. O Leipzig tem só 4 pontos acima. Então todo mundo aqui está na briga pela próxima Liga dos Campeões. E o Borussia quer, como eu falei, retomar o caminho das vitórias e tem boas chances diante do Stuttgart que chega aqui com alguma oscilação, né? O time recuperou-se com um jogo no meio de semana, mas que desgastou o seu elenco de 3 derrotas seguidas, somando aí Liga dos Campeões e também a Bundesliga. Acabou dando uma afastada das primeiras colocações, né? Por isso, inclusive, está ameaçado pelo próprio Borussia. Mas o time tem jogadores aqui de bastante qualidade, principalmente no ataque, né? O Undav é um cara que finaliza bastante. E um ponto positivo em relação ao Stuttgart diante do Dortmund é o histórico. O Stuttgart tem atropelado o Dortmund nos últimos 5 jogos aqui. Então aqui, inclusive nessa temporada, né? 5-1 no jogo de ida.
Eu ainda vejo o Borussia Dortmund com alguns problemas, principalmente no lado defensivo. É um time que tem muita qualidade no ataque, sim. O Guirassy está jogando muito bem, Gittens também. Mas do outro lado vai ter um adversário também de muito gabarito. Então eu vou recomendar para vocês aqui o handicap mais um do Stuttgart, que eu acho que se perder, não perde por mais de um gol. E eu gosto das possibilidades do Stuttgart aqui de entrar ainda pré. No segundo jogo a gente tem o Hoffenheim contra o Union Berlin, confronto aqui quase que dos desesperados, na parte de baixo da tabela, ameaçadíssimos pelo rebaixamento. E o Hoffenheim quer, se eu não me engano, acho que é a sua segunda vitória em casa, não, a quarta vitória em casa nessa temporada. E é um time que marca muitos gols, mas também sofre muitos gols. O Union Berlin, cara, trocou o treinador, mas ainda não tá mudando nada, né? São só 6 gols marcados fora. É um time muito limitado no lado ofensivo. São dois times que têm muita dificuldade em ganhar jogos e que as defesas estão, assim, um horror, né? A lista de desfalques, como eu falei com vocês, do Hoffenheim, ela é muito grande. O Baumann é a principal baixa aqui dessa partida de hoje. E o Union Berlin, ele está contrastando com uma campanha que ele foi muito forte na temporada passada. Então, é até estranho ver o Union Berlin caindo assim de desempenho. O fato é que é um confronto que é aquele cara de 6 pontos, né? Um confronto muito importante, porque quem vencer aqui vai dar um passo forte rumo ao rebaixamento. E eu vou recomendar o mais de 1,5 gols aqui. O ataque do Hoffenheim até está conseguindo produzir, o do Union Berlin nem tanto, mas são defesas que sofrem muitos gols, então a gente tem tanto 2 gols do Hoffenheim como um gol para cada lado, e eu gosto do mais de 1,5 aqui nessa partida. Freiburg e Heidenheim é um confronto importante também. Tem um duelo do Freiburg que, se vencer, se coloca aqui entre os 4 e retomou o caminho das vitórias depois de 3 jogos onde ele não conseguiu vencer. Venceu um time que está na zona de rebaixamento, que é o Bochum, agora quer vencer outro, que é o Heidenheim. O Heidenheim até fez uma gracinha recente, venceu o Union Berlin, depois conseguiu arrancar um empate heróico do Werder Bremen no último lance. 3 vezes atrás, empatou as 3 vezes, mas perdeu em sequência para o São Paulo, para o Augsburg e também para o Borussia Dortmund. O técnico tenta extrair o máximo dessa equipe, mas realmente é um time bastante limitado. O Freiburg tem mais qualidade no lado ofensivo da bola, é um time que retomou o caminho das vitórias aqui, que tem o Roller comandando o ataque, é um jogador muito interessante, o Grifo fazendo, juntamente com o Doan, uma dupla muito boa lá na frente, então acho que o Freiburg em casa tem boas condições. O Freiburg é um time forte dentro dos seus domínios, com 6 vitórias, um empate apenas e 2 derrotas. Vou recomendar o Freiburg menos 0,25 ao vivo, acho essa uma boa pedida. O Wolfsburg recebe a equipe do Bayer Leverkusen e o Wolfsburg vem com uma sequência aqui de 2 empates, um digno diante da equipe do Frankfurt e um foi um tropeço aqui diante da equipe do Kiel. O Leverkusen pode ir para o seu 27º jogo de invencibilidade fora de casa, um recorde na Bundesliga para poder empatar com um time que até me fugiu o nome aqui, na campanha de 1992. Então, olha quão histórico é essa campanha do Xabi Alonso no Leverkusen. Agora, tem um alertazinho para essa equipe aqui, né? Nos últimos jogos de Bundesliga, tá tomando gol para todo mundo. Então, o time tomou um do Gladbach, tomou da equipe do Hoffenheim, tomou 2 da equipe do Colônia também recentemente. Então, o Leverkusen, que tinha um pilar defensivo sólido, está vendo 2 fatores aqui que vão dificultar o time neste confronto. O primeiro deles é o desgaste, né, da defesa não, do time todo, porque o time que jogou contra o Colônia só conseguiu passar na prorrogação, então o confronto tende a ser realmente muito apertado. Mas vai ter aqui o Grimaldo como principal baixa, ele está suspenso do confronto de hoje. Quem vai comandar o ataque é o craque Patrick Schick, municiado pelo Wirtz. O Wolfsburg é um time duro de ser batido dentro dos seus domínios. A campanha é bastante sólida, tá? Só tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Mas o Leverkusen é um time muito sólido aqui na minha visão e eu não estou preparado para ir contra, não. Eu vou recomendar o menos 0,25 do Leverkusen aqui ao vivo. Acho essa a melhor indicação e eventualmente o dupla chance de sair atrás aqui, caso a gente não tenha entrado. O risco tá na campanha boa do Wolfsburg em casa e também no desgaste do Leverkusen. Mas é um time que ainda está brigando pelo título aqui e o Bayern já venceu hoje, então o Leverkusen não pode perder. E o time tem bastante qualidade aqui para poder conquistar um resultado positivo. E se não for empatar metade só da aposta perdida. O mais recebe a equipe do Augsburg. E aqui um confronto também de uma equipe que vem muito forte dentro de casa, com vitórias sobre equipes muito boas. Dortmund, Bayern e também o Stuttgart. Então, o mais em casa fazendo uma das suas melhores temporadas nos últimos anos, sonhando inclusive com classificação para a Liga dos Campeões. Então, é muito legal ver o mais, que geralmente a gente vê mais na parte de baixo da tabela, conseguindo um desempenho tão positivo. O Nebel e o Lee são 2 dos principais jogadores, mas eu quero destacar esse meio-campo, né, com a Amiri, com o Sanô e o Melweni.
três jogadores aí que colocam muita sustentação e também chegadas ofensivas nesse 3-4-2-1 dessa equipe do Mainz. O time vai receber a equipe do Augsburg depois de perder o último confronto fora de casa diante do Werder Bremen. Eu achei que esse jogo seria mais movimentado, mas o Mainz dentro de casa ele é muito sólido. O Augsburg tinha uma sequência positiva aqui, de 3 vitórias seguidas, uma surpreendente diante do Werder Bremen, outras protocolares contra o time que estão na parte de baixo. No último jogo já deu uma tropeçada empatando com o São Paulo e acabou eliminado na Copa da Alemanha também, com um jogo no meio de semana de desgaste. Então o Mais chega mais pronto para essa partida, melhor fisicamente e, na minha visão, grandes condições de conseguir a vitória também. O menos 0,25 é o mais indicado aqui, ao vivo, e a minha indicação. Para poder finalizar, a gente tem Gladbach e Frankfurt, dois times aqui que estão na 7ª e na 3ª colocação, mas separados apenas por 8 pontos também. E o Gladbach deu uma arrancada aqui recente, né, com jogos movimentados e vitórias importantes. Uma diante do Bochum, 3-0 dentro de casa, outra inesperada diante do Stuttgart fora, com um golzinho no finalzinho. O Stuttgart foi para baixo, acabou tomando um contra-ataque. É um ataque muito forte esse ataque do Gladbach, um time que marcou muitos gols aqui na competição com 32, para poder enfrentar um dos mais fortes ataques também, que é o do Frankfurt, que apesar de não ter vencido os últimos 3 jogos, tropeçou aqui diante do Hoffenheim e também diante do Wolfsburg. Isso pode ser também por conta da ausência, né, do Marmouche, né, que foi negociado para a equipe do City. Agora, o Frankfurt tem lá na frente um jogador que eu particularmente gosto bastante, e esses jogadores, essa dupla lá da frente, né, que é o Ekitike, municiado pelo Götze. O Götze, inclusive, tem 8 assistências nos últimos jogos, e o Kleinstich do Gladbach, ele é o 3º artilheiro da competição. Só 2 jogadores marcaram mais que ele, um vai ser o Harry Kane e o outro me fugiu agora. Então é um confronto aqui que, pelo momento dos times, o Frankfurt um pouco mais titubeante, mas com um ataque muito sólido, e o Gladbach, jogos muito movimentados, mais de 1,5 aqui também é o mais indicado. Na Copa da Inglaterra, pessoal, a gente vai ter alguns jogos que são apostas simples, mas eu vou começar com um bilhete envolvendo 3 grandes favoritos. Eu fiz isso nas outras 2 fases e acabou dando certo. Eu vou manter essa pegada porque eu tenho uma dificuldade de pegar handicaps esticados, porque tem uma tendência grande dos times pouparem. Então eu vou pegar vitória do City com vitória do Newcastle e também a vitória do Fulham. Então são 3 times que jogam fora, mas que são amplamente favoritos diante dos seus adversários. Eu acho que todos têm condição de vencer por larga margem, inclusive, e eu gosto. O Newcastle só tem um asterisco aqui, que é o fato do time no meio de semana ter jogado contra o Arsenal. Avançou em mais uma Copa, tá disputando a Premier League, mas, cara, é muito favorito para mim essa partida. Dos outros jogos, pessoal, a gente vai ter aqui o Everton recebendo a equipe do Bournemouth. Estou muito curioso para ver esse jogo, porque o Everton ele melhorou demais o seu desempenho na temporada, principalmente o desempenho ofensivo. O Everton estava com muita dificuldade de criar e ele vem de jogos em casa muito bons, onde ele venceu o Tottenham 4-0 diante da equipe do Leicester e também teve um 4-0 recente aqui. Se eu filtrar pelos casa fora, a gente vai ver que teve um contra o Wolverhampton. Então o Everton está praticamente invicto nos últimos 10 em casa, só perdeu para o Nottingham, campanha espetacular, e para o Aston Villa, que é um time bom. Então o time tem boas chances hoje diante da equipe do Tottenham, que apesar da derrota para o Liverpool, ela encerrou uma sequência de invencibilidade muito grande também, de um ataque muito poderoso e de um time que faz uma movimentação grande. Então eu gosto do mais de 1,5 gols aqui, acho as linhas bem colocadas nesse confronto, tá? O Everton, ele é ligeiramente zebra aqui, mas a campanha em casa é muito boa, mas o Bournemouth é o melhor time no momento. Então eu gosto de gols aqui neste cenário, tá? O Southampton pega a equipe do Burnley. O Southampton conseguiu uma vitória interessante diante da equipe do Ipswich na última partida, para poder tentar dar uma sobrevida, mas eu acho que não vai acontecer muito não. O ataque fez 2 gols, né? E o Southampton está conseguindo marcar gols aqui nos últimos 4 jogos, coisa que ele não vinha conseguindo. São vários jogos aqui onde o Southampton estava com 0, mais aqui, porque é um do pior, se eu não me engano, o pior ataque desta competição. O time, no último jogo de Copa, ele conseguiu vencer por 3-0 o Swansea, e ele vai agora babando, né, para poder tentar avançar de novo diante da equipe do Burnley. O Burnley, ele é o vice-colocado na Championship, que é a 2ª divisão, um nível bastante elevado, só tem um desempenho pior do que o do Leeds, que é absoluto em termos de gols. Agora, tem uma coisa que chama muita atenção no Burnley, que é a sua defesa. São 9 gols apenas que esse time tomou na temporada. É algo assim, absurdo. Olha a quantidade de jogos dos adversários do Burnley não conseguem marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 dos últimos 10 jogos o adversário do Burnley sequer conseguiu marcar. E eu sinceramente não vejo, até porque o Southampton se reforçou pouco, uma diferença tão grande desses dois times. Só que o momento do Burnley ele é muito melhor, porque o time está brigando pelo acesso, com grande chance de subir.
enquanto o Southampton briga pelo rebaixamento. É sim um confronto de time de Premier League contra de Championship, mas está muito exagerada essa cotação do Southampton e eu vou no handicap mais um aqui da equipe do Burnley. Para poder finalizar, a gente tem o Brighton recebendo a equipe do Chelsea, e esse é um confronto aqui que é um confronto difícil de se analisar, porque o Brighton e o Chelsea são dois times que oscilam bastante, né? Tanto é o Chelsea, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Brighton, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Então são times que estão oscilando demais em termos de desempenho. O Brighton vinha de 3 vitórias seguidas fora de casa. O time veio aqui com cotação parelhíssima contra o Nottingham. Tomou 7 na cabeça. O Chelsea conseguiu uma vitória de virada aqui diante da equipe do West Ham. E mais uma vez a defesa sofrendo muitos gols. Então é um confronto que eu acredito que vai ser, sim, bastante movimentado pela característica das equipes. Só vou olhar aqui o histórico de confrontos, também bastante movimentados aqui. Dois times que têm muita qualidade nos seus ataques. Cole Palmer de um lado, com o Nicholas Jackson também. Do outro lado, o Pedro lá pela equipe Brighton. Também tem o Welbeck comandando o ataque, chegadas de outros jogadores. Enfim, confronto aqui que é para mais de 2.5, já que a linha está em 3,5, tá? E é a minha indicação para esta partida. Fla-Flu, campeonato estadual. A gente tem aqui o Fluminense recebendo a equipe do Flamengo. O Fluminense que conseguiu a sua segunda vitória no campeonato, colocou aqui em zona de classificação. Mas um destaque positivo do Fluminense é o Cano, né, que voltou a marcar, acho que já tem 4 gols na temporada, e ele fez um gol diante da equipe do Vasco para poder fazer a virada depois de um gol com 2 minutos do Coutinho. O Fluminense chega com bastante moral aqui para este confronto, né, depois de ter vencido o clássico diante da equipe do Fluminense. Outro ponto relevante para o Fluminense são as vitórias diante da equipe do Flamengo recentes aqui, várias, inclusive a última no último jogo do Brasileirão, foi o único time que conseguiu vencer o Flamengo do Felipe Luiz, carioca, né? Então o Fluminense chega aqui com uma boa expectativa, mas vai enfrentar um super Flamengo aqui do Felipe Luiz, né? Interessante que esse Flamengo, uma vitória muito contundente na Supercopa do Brasil diante do Botafogo, descansou vários jogadores e meteu foi 5 na Portuguesa, e agora com jogadores descansados, se eu não me engano, acho que só o De La Cruz vai ser baixa nesse confronto. Pelo lado Fluminense, o Cauã Elis, que foi negociado com o Shakhtar. Então o Flamengo chega aqui com uma boa expectativa. Por ser um jogo que já não tem aquele viés de mata-mata, um confronto com de fase de grupos, que não precisa de ter aquela marcação tão forte e tudo mais, eu vou recomendar o mais de 1.5 gols aqui, pessoal. Eu sei que os clássicos cariocas eles estão tendendo mais ao under do que ao over. Só que pelas características dos times aqui nessa partida e até a situação de ambos no campeonato, a linha está em 2,5 alto, 2,25 mais 2,5. Então deve bater rapidinho a minha indicação aqui. O Grêmio recebe a equipe do Internacional, dos times que se lideram aqui os seus grupos na competição. E o Grêmio que vem de derrota diante da equipe do Juventude, só que o Grêmio se transforma independente da fase para poder jogar os Grenais. O Inter, por sua vez, chega numa campanha muito sólida depois de um empate, defesa muito constante, como já tinha sido no Brasileirão, e um ataque muito poderoso. Eu acredito que o Inter tem uma ligeira vantagem aqui neste confronto, pelo futebol jogado, pela manutenção maior do elenco, pela qualidade dos jogadores. O Grêmio tem algumas boas peças também, mas o Grêmio ainda tem uma marca do ano passado de brigar mais pelo rebaixamento. A defesa do Grêmio eu vejo uma defesa problemática. E eu acho que o Inter tem condições aqui de buscar pelo menos um empate. Então eu vou recomendar, mesmo fora de casa, o dupla chance da equipe do Internacional. O jogo do Mirassol contra o Noroeste, pessoal, é um jogo para mais de 1.5 gols. O Mirassol conheceu a sua derrota aqui no campeonato, mas mais uma vez marcou gol diante do São Paulo. É um ataque muito produtivo, já tem 5 vitórias na competição. E pega o Noroeste também, que é um time que marcou gols aqui em várias partidas, faz jogos muito movimentados, um time que tem velocidade também. Eu achei a cotação baixa para o Mirassol poder pegar ao vivo e vou no mais de 1.5 aqui. Para poder finalizar, a gente tem o Bragantino contra o São Paulo. O Bragantino que está brigando contra o rebaixamento nesse Paulistão. E, pô, cara, já tinha perdido a bet aí do Bragantino rebaixado no Brasileiro, odd 30 no último lance, no último jogo, né? Poderia cair no Paulista aqui, né? Para poder me alentar um pouco. Agora tem alguns times piores, mas a campanha do Bragantino é assustadora. O goleiro Cleiton machucou. Então, eu não sei se é bom ou ruim, porque eu acho que o Cleiton frangueiro danado, né? Todo jogo que ele tá toma gol, mas no último jogo ainda tomou gol de novo. Então, assim, esse Bragantino é muito frágil. O São Paulo chega após uma vitória em casa e deve mandar o mistão aí, alguns reservas para poder jogar fora de casa, porque a sequência tá muito grande. Esse jogo aqui, pessoal, eu vou recomendar o mais de um gol, porque o São Paulo deve fazer um confronto mais protocolar, mas o Bragantino não pode vacilar. Então a gente tem pelo menos um gol aqui para aposta reembolsada.
2 ou mais pra gente ganhar. Então são meus palpites para sabadão. E nesses últimos jogos eu falei de forma um pouco mais concisa mesmo, até peço desculpa, mas eu também não quero fazer um vídeo muito longo. E mais dicas, mais palpites, mais promos vão estar lá no meu canal do Telegram. E inclusive vão ter algumas combinadinhas aí malucas para esses clássicos aí, que é sempre bom de colocar. Beleza, pessoal? Esses foram os meus palpites. Eu vou deixar para vocês aí comentarem com os seus e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Bilhetes e tudo mais lá no meu grupo do Telegram. Não vou colocar mais ao final do vídeo aqui não, porque quando a gente coloca print de bet, o YouTube acaba punindo o nosso canal, então infelizmente vamos ter que reunir lá tudo no Telegram. Valeu, galera. Um forte abraço aí, até o próximo vídeo e boas apostas.